Boa tarde, meu nome é André Gallenbeck, eu sou professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, trabalho aqui desde 1999 e oriento nos programas de pós-graduação de Química e de Ciência de Materiais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, para falar um pouquinho sobre os 100 anos da ciência de polímeros e parabenizar a iniciativa aí das professoras Maristela Ferreira, Roselena Faese e Sandra Cruz. Acho bacana a gente separar um pouquinho do nosso tempo para pensar um pouquinho na história e poder comemorar e aprender também. Bom, eu separei uma janela aqui do lado, acho que desse lado aqui, para mostrar algumas coisas que eu acho importantes e vão me acompanhar aqui na minha fala. Essa é a primeira página do trabalho do Staudinger, publicado em 1920, numa revista de química alemã, e que é considerado, então, o motivo pelo qual nós estamos fazendo 100 anos, agora em 2020, da ciência de polímeros. Ele não é propriamente um artigo com descrição de uma pesquisa específica, mas ele é, como foi dito agora recentemente, mais um manifesto sobre polimerização. É importante dizer que Staudinger ele já era um químico orgânico muito respeitado na época em que ele publicou esse trabalho. O termo polimerização já era usado na literatura, se bem que algumas vezes com um contexto um pouco diferente desse que a gente utiliza hoje. E o termo macromolécula foi pela primeira vez cunhado por Staudinger também, mas foi num outro artigo que foi publicado em 1922. Tá? No início de 2020, a revista Polymer Chemistry, que é a revista da área de polímeros da Royal Society inglesa, ela publicou uma edição especial, onde a gente tem o Staudinger, o Hermann Staudinger na capa, Então, uma edição especial comemorando o centenário da ciência de polímeros. E é bacana porque no editorial, pela primeira vez em 100 anos, o trabalho do Staudinger foi traduzido para o inglês e com isso a gente consegue hoje ler o trabalho, A maior parte de nós que não sabe falar alemão. Eu vou ler um trechinho bacana que está logo na segunda página do artigo. E ele fala assim: a polimerização, num senso mais abrangente, são todos os processos nos quais uma ou mais moléculas se combinam para formar um produto de igual composição, mas de maior peso molecular. Tá? Isso está no artigo original de Staudinger, que foi um pesquisador muito produtivo. Estima-se que ele publicou mais de 500 artigos e também depositou várias dezenas de patentes. Tá? Então o impacto do trabalho do Staudinger ele não é só um impacto na pesquisa acadêmica, longe disso. Ele teve impacto muito grande também na indústria química, e nós não podemos esquecer que no início do século XX a indústria química alemã ela já era a mais desenvolvida do mundo. Tá? Mas quando Staudinger propôs que materiais como a borracha natural, amido, celulose e até proteínas eram formados pela repetição de unidades, através de ligações covalentes, que é a primeira coisa que a gente aprende quando vai estudar ciência de polímeros. É claro que teve gente que achava que essas ideias elas não eram razoáveis. Para citar um exemplo, o Emil Fischer, que é um químico orgânico muito famoso, e o Heinrich Wieland, que foi inclusive o ganhador do Prêmio Nobel de 1927, literalmente esculhambaram a ideia do Staudinger sobre as macromoléculas. Vou tomar a liberdade para ler um trecho de uma carta que o Wieland encaminhou para o Staudinger nessa época. Prezado colega, desista da ideia de grandes moléculas. Moléculas orgânicas com peso molecular maior que 5.000 não existem. Purifique seus produtos, como a borracha, por exemplo. Elas irão cristalizar e será provado que se tratam de compostos de baixo peso molecular. Então você vê aqui que o tempo
O tempo demonstrou quem que estava certo, mas o Wieland não teve, vamos dizer assim, não economizou críticas, né, nessa carta endereçada para o Staudinger. Eu achei que era importante contar um pouquinho de história, porque, para falar a verdade, se eu não tivesse recebido o convite para falar aqui, eu mesmo não conheceria boa parte dessas coisas que eu acabei de contar para vocês. Agora, na segunda parte, eu vou falar um pouquinho da minha história com os polímeros. Né? Eu decidi contar um caso, né? Não é a única pesquisa que eu já fiz na área, apesar de que eu não fui formado, né, em química de polímeros, minha formação foi mais de química inorgânica e estado sólido. Mas em 2003, quando eu já estava aqui na UFPE, um dia veio aqui na minha sala a doutora Eliane Revoredo, que na época ela era a chefe do setor de reabilitação do Hospital de Câncer de Pernambuco. E ela queria fabricar próteses à base de silicone, porque na época ela trabalhava só com próteses acrílicas, que eram muito duras e, além disso, elas enrijeciam mais ainda com o passar do tempo, deformavam, causavam desconforto ao paciente, e ela tinha visto que em vários lugares do mundo já se estava trabalhando com silicone. E o problema principal dela na época, ela precisava aprender a trabalhar com silicone e a gente precisava aprender a pigmentar o silicone, porque as próteses elas precisam ter um encontro, né? O tom da prótese tem que ser, o tom da cor da prótese tem que ser o mesmo tom da cor da pele do paciente. Tá? Bom, eu respondi para a Eliane que eu não ia orientá-la. E até hoje, 15 anos depois que a gente está colaborando, ela não perde nenhuma oportunidade de jogar na minha cara que eu não aceitei ser orientador dela lá atrás. Tá? Mas em 2004, veio trabalhar comigo a Débora Anjos, que hoje é professora lá em Petrolina, no Instituto Federal, e ela começou a fazer o mestrado nesse assunto, e foi muito bacana porque no final de 2 anos a gente já tinha condição de começar a testar a metodologia que ela desenvolveu lá no hospital. Então, quando a Débora começou a fazer o doutorado, a gente estava muito empolgado de começar a fazer as primeiras próteses, e é engraçado contar a história hoje, mas quando a Débora foi fazer o exame de qualificação dela no doutorado, uma das críticas foi que faltava a química no trabalho dela. E tudo bem. Para mim, foi importante também, foi muito importante também esse trabalho, porque foi o meu primeiro projeto aprovado no CNPq, era uma época dura, era uma época difícil de conseguir dinheiro, mais ou menos parecido com agora, e eu pedi 50 mil reais para fazer esse trabalho, e o CNPq me deu 34. Né? Bom, eu e a Eliane continuamos trabalhando até hoje, né, com novas coisas. E o mais bacana de todo dessa história é que mais de 150 pacientes, alguma coisa entre 150 e 200 pacientes do hospital já colocaram próteses no rosto resultantes desse trabalho que a gente vem fazendo. Então, para mim, assim, como pesquisador, eu acho que é a coisa mais importante e mais gratificante que eu já fiz. E por isso que eu estou há 15 anos metido nisso. Né? Esse ano, juntando aí alguns resultados que ficaram para trás, nós publicamos um trabalho bacana, numa revista muito respeitável, né, da área de ciência e engenharia de polímeros, apresentando alguns resultados sobre o uso de radiação micro-ondas para acelerar o processo da cura do silicone e que pode ajudar muito no tempo de processamento para fabricar as blendas. Bom, eu já contei essa história muitas vezes, eu gosto de contar ela e vou continuar contando por dois motivos importantes. O primeiro é que eu acho que somos nós mesmos que temos que resolver os nossos problemas e muitas vezes as oportunidades aparecem e a gente não pode deixar de abraçar, a gente tem que procurar se envolver e com as pessoas certas, né, e com um pouquinho de sorte, a gente consegue fazer as coisas caminharem bem. Tá? E
Eu gosto de contar história também, porque é um exemplo que mostra muito bem, né, o grande impacto que os polímeros podem ter na vida das pessoas. Porque essas próteses, elas são colocadas em pessoas que perderam partes da face em decorrência do tratamento do câncer, né? E são pessoas que têm muita dificuldade para voltar ao tratamento, ao convívio familiar, ao convívio social, depois, né, de passar por um período que realmente é muito traumático, né? Então, a diferença que essas próteses faz na vida da pessoa, se ela tem ou se ela não tem, ela é muito, muito grande. E é por isso que eu gosto tanto desse trabalho. Bom, para terminar, eu vou voltar para o Staudinger. E tem aqui primeiro uma foto dele mais novo, né, trabalhando no laboratório. O Staudinger, foi um cara que escreveu muito. E ele não escrevia só sobre ciência, né? Ele escrevia também sobre outras coisas. Em 1917, né, na Alemanha, durante a guerra, ele escreveu um trabalho chamado Tecnologia e Guerra. O nome original é Technik und Krieg. Nesse artigo, Staudinger faz umas contas e utilizando informações a respeito da capacidade de produção industrial das potências que estavam envolvidas na guerra, né? Nesse trabalho, ele conclui que a guerra já estava perdida para a Alemanha e que a melhor coisa que eles faziam era se render logo para evitar mais derramamento de sangue sem necessidade. Bom, é óbvio que ninguém deu atenção para ele. A guerra só terminou em 1918, os alemães realmente perderam, e além de tudo, o Staudinger foi acusado pelos nacionalistas, né, de não ser um sujeito patriota. Tem uma outra história envolvendo os nazistas que eu vou deixar com a curiosidade de vocês aí, mas o mais importante de tudo isso é que, como a gente vê aqui na foto de baixo, né, em 1953, Staudinger ganhou então o Prêmio Nobel de Química pela contribuição que ele deu no estudo das macromoléculas, e aqui ele está recebendo então o prêmio das mãos do rei da Suécia. Não tenho dúvida que foi muito merecido. E bom, era isso que eu tinha para dizer. Viva os polímeros. Vida longa.